Olá meninas, tudo bem? Bem-vindas ao nosso canal. Hoje nós vamos falar a respeito de diabetes gestacional. Você sabe o que é? Meu nome é Catarina Duelib, obstetra da equipe Luz Parto Seguro. O diabetes gestacional ocorre durante a gestação. E por que acontece? Há um aumento de glicose, de açúcar no sangue. Por quê? Durante a gestação, tanto o feto como a placenta produzem hormônios que vão agir contra a insulina, vão dificultar a sua ação. Uma vez que dificultação da insulina, a glicose ela fica mais disponível na corrente sanguínea e faz com que ocorra essa condição. Por que é importante falar a respeito de diabetes gestacional? Por causa das complicações que podem acontecer se não tiver um controle adequado. Quais são as principais complicações que a gente vê muito? O bebê nascer um pouco maior do que o esperado, com peso maior, né? Então, esse bebê grande pode dificultar na hora do parto, por exemplo, no parto normal, pode aumentar o risco de hemorragia pós-parto, ter laceração no canal de parto, ter uma distócia de ombro, que são alguns eventos indesejáveis, né? Que podem acontecer. Por exemplo, também pode acontecer abortamento no início da gestação, devido ao diabetes gestacional que não está sendo controlado. Mas essas complicações, como por exemplo, natimorto, pode acontecer, mas é muito difícil, uma vez que você controla corretamente os níveis de açúcar no sangue. Então a gente fica mais tranquilo quanto a isso, porque tem que fazer de acordo com o teu médico, de acordo com que a gente fica orientando você, justamente para evitar essas complicações indesejáveis. E como que se faz esse rastreio da diabetes? Que momento que eu devo fazer esse exame? Então, na primeira consulta pré-natal é solicitado para você a glicemia em jejum. Sabe aquele exame? Então, na primeira consulta é feito o rastreio de diabetes gestacional. Outro momento que é feito o rastreio é entre 24 a 28 semanas, que é realizado o exame TOTG 75 gramas. Já ouviu falar também? Esse exame é o exame do teste oral à glicose. É quando você vai ao laboratório e são coletadas 3 medidas de glicemia. A primeira vai ser em jejum, certo? Depois que você coletar essa glicemia, você irá ingerir um líquido doce, geladinho, que é de açúcar, certo? E você vai tomar. Após 1 hora da ingestão desse líquido, será coletada uma nova amostra de sangue e depois 2 horas após esse exame. E serão feitas 3 medidas e nós vamos avaliar se existe algum parâmetro aqui que foi alterado. Então, geralmente, a glicemia em jejum tem que estar abaixo de 92, a de 1 hora após a ingestão tem que estar abaixo de 180 e 2 horas abaixo de 153. Se ocorrer alguma alteração nesses 3, qualquer pontuação é feito o diagnóstico de diabetes gestacional. O que a gente percebe muito é que as pacientes temem muito, vocês temem muito esse exame, dizendo que é ruim, que vai vomitar, enfim. Gente, não é todo esse horror não, viu? Vão tranquilas. É como se fosse, a sensação que eu tive é que foi um Sprite sem gás. Basicamente isso, é bem geladinho, vai dar certo. Vão confiantes que vocês não vão vomitar. Mas sim, algumas pacientes, principalmente aquelas que têm muito enjoo, pode acontecer sim, existir náuseas e vômitos. É tranquilo, viu? Vai dar certo. Não vamos colocar terror nas amiguinhas aí não. Quem já fez não teve uma boa experiência, não vamos trazer, né, essa ansiedade para essa paciente, porque vocês já estão indo com preconceito para esse exame e não é esse bicho de 7 cabeças não, tá? E é necessário que a gente precisa fazer sim esse exame, certo? E também é realizado o rastreio no último trimestre, com a glicemia em jejum, que também é realizado. Alguma vez, por exemplo, se no início da gestação já veio o diagnóstico de diabetes gestacional, você não precisa mais prosseguir essa etapa de investigação, porque já foi diagnosticado, entendeu? Então, vamos supor que foi feito o rastreio e deu que você tem diabetes gestacional. Não vamos nos apavorar aqui, certo? Nós vamos orientar vocês em alguns passos para a gente ter uma gestação super tranquila e saudável. Primeiro, o que é fundamental aqui? Uma alimentação super saudável, que já era para estar tendo, já era para estar acontecendo, né? Então aqui a gente vai fazer alguns ajustes e o nutricionista que é fundamental, porque a gente vai fazer um cálculo adequado para você, quais são os principais alimentos que você deve comer, quais são os que vão favorecer nesse momento aqui, né? Você não vai deixar de comer, você vai comer, mas comer de forma saudável. Então a alimentação ela tem que ser muito bem balanceada. Então na maioria dos casos, quando a gente ajusta a alimentação cortando, né, claro, açúcar, já consegue controlar os níveis de açúcar no sangue,
que maravilha, não é? Então, vamos lá, você fez atividade física, você está fazendo, né, a atividade física de acordo também com as suas limitações, de acordo com as suas necessidades e o plano alimentar. Faz também, deu tudo certinho. Como é que a gente vai saber que está controlada? Você vai passar a ter um monitoramento dessa glicemia. Não tem um glicosímetro? Você vai comprar na farmácia e aí você vai medir a pontinha, a glicemia aqui. Você vai furar e vai colocar na fita e medir a partir do monitoramento em casa que você vai fazer. Quais são as medidas? Geralmente a gente orienta a fazer a glicemia em jejum, 1 ou 2 horas após as refeições. Quais são as refeições principais? Café, almoço e jantar. Sim, o dedinho vai ficar doendo, mas depois acostuma, gente, e é por um bom motivo, certo? Aí você vai medir, você vai anotar essas glicemias, e a gente tem um alvo para elas, para saber se só com a dieta e com a atividade física está resolvendo. E se não estiver resolvendo, se a gente não atingir os alvos, o que vai acontecer? Aí a gente vai entrar com insulina, que é um medicamento que a gente pode usar sim na gestação. É um medicamento que vai ser, nesse momento, um aliado nosso. E que é seguro para a gente usar durante a gestação. Não vai trazer mal para você e nem para o seu bebê. Então, você precisa estar tranquila. Então, nesse momento do manejo com a insulina, a gente vai orientar vocês. O colega endócrino também ajuda a gente aqui muitas vezes, né, nesse manejo, tudinho, porque a gente tem algumas orientações a mais para dar nesse momento. E as consultas? As consultas daqui para frente, elas vão ser mais frequentes do que uma gestação que não tem diabetes gestacional. Por quê? Porque a gente precisa controlar e monitorar a vitalidade do bebê e ver como você está também, certo? Então a gente precisa ter esse acompanhamento melhor com você. A gente vai estar orientando, vai estar examinando. Os exames de controle de vitalidade serão mais frequentes. Então, as ultrassons, acaba que a gente pede mais do que o habitual. Alguns exames como a cardiotocografia também é realizada, dentre outros exames. A gente precisa estar de perto, estar acompanhando com você esse controle de vitalidade. Então, as consultas serão com mais frequência. E o momento do parto? Quer dizer que porque eu tive diabetes gestacional, eu vou ter que ter cesárea? É isso sempre? Já vi vários pacientes chegarem comigo e ter essa dúvida, porque algum colega teve diabetes gestacional e teve cesárea porque teve diabetes. Não é assim, gente. Quem tem diabetes gestacional não precisa necessariamente ter uma cesárea, pode ter parto normal tranquilamente. E isso, você com seu obstetra vai estar discutindo os riscos e benefícios. Então, dá sim para ter um parto normal. O momento ideal de quantas semanas deve ser realizado vai depender de como é que tá essa diabetes gestacional, se ela tá bem controlada, se não tá bem controlada, como é que tá o peso do bebê, enfim, são algumas observações que você vai estar sempre conversando com o seu obstetra e ele junto com você vão decidir o melhor momento, o momento ideal para o seu bebê nascer. E também, né, que a gente precisa lembrar que no pós-parto a gente tem que ter cuidado aqui. Que muita gente acaba esquecendo, vai passando os dias e esquece. Que quando você tem diabetes gestacional, eu digo assim, que você é como se fosse carimbada, por assim dizer. Você precisa fazer um acompanhamento pós-parto. A partir de 4 a 6 semanas, você tem que fazer um novo exame. Sabia disso? Para saber em que situação você se encontra. Se você não vai ter mais diabetes, ou se você desenvolveu uma pré-diabetes, ou se você, infelizmente, desenvolveu uma diabetes, sabe? Por quê? Quando você tem diabetes gestacional, aumenta alguns riscos no pós-parto, por exemplo. Aumenta os riscos cardiovasculares, aumenta o risco de você desenvolver um diabetes futuro, aumenta o risco também de desenvolver ao longo da vida, de ter infarto, derrame, síndrome metabólica, alguns problemas cardiovasculares, enfim. Mas quer dizer que você vai ter? Não, gente. Não é isso. Não quer dizer que porque eu tive diabetes gestacional eu vou ter todas essas situações. Não. Mas você precisa ter um olhar a mais aí. Você precisa adquirir hábitos saudáveis pós-parto para você não desenvolver essas condições. Então você precisa ter uma vida com a dieta balanceada, você precisa ter um acompanhamento regular com o médico para ver como que tá essa questão do diabetes, se desenvolveu ou não, se está super controlado, ver sua pressão, tem que ter esse cuidado maior, fazer atividade física, controlar seu estresse, dormir bem. Claro que a questão do sono, a gente sabe que no pós-parto é super complicado, né? Porque a gente não vai dormir logo de cara,
enfim, depende muito da rotina do sono do bebê. Mas ao longo da vida, claro, uma hora teu bebê vai dormir direito. Aí você vai ter essa prática de sono regular. E é isso, gente. Esse é um bate-papo aqui a respeito do diabetes gestacional. Não fiquem ansiosas, preocupadas com isso, mas vocês precisam entender a importância que tem esse diagnóstico e a gente precisa estar de perto com vocês de perto, né? E vocês precisam seguir as nossas orientações para que a gente possa ter uma gestação super tranquila, que teu bebê venha nascer bem e que você fique bem também. E se você está passando por isso, sabe de alguma amiga que está passando por isso e está um pouco ansiosa, angustiada, compartilha esse vídeo, manda para ela, porque aqui tem algumas informações bem básicas, mas que dá para tirar algumas dúvidas, né? E caso você tenha alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui, tá certo?